estão conosco para juntos celebrar a Deus e adorar aquele que vive e reina para todos sempre, o José Armando, o Netinho Amaral, o Alexandre e o Jorge. Cadê vocês aí, pessoal? Ó. Opa! Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria tê-los aqui. Que Deus possa continuar prosperando as suas vidas e abençoando o seu coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 5. Nós vamos ler o verso de número 8 e 9. 1 Pedro 5, versos 8 e 9. Estamos dando continuidade a uma série de mensagens chamada Carpe Diem. Como nós já falamos na mensagem anterior, Carpe Diem, a palavra Carpe Diem significa aproveite este momento, aproveite esse momento da sua vida, de maneira em que você possa desfrutar do máximo dele e não que você venha desperdiçar esse momento. Nós também ensinamos que Carpe Diem não seria uma utilização ou um desfrutar da vida de maneira irresponsável, dizendo assim, eu vou me aproveitar hoje, eu não sei o que vai ser amanhã. Na verdade, nós ministramos na semana passada de que essa palavra Carpe Diem estava muito mais voltada a uma realidade de aprendizado. Ou seja, aproveite este dia para desfrutar o máximo da sua vida, aprendendo a viver. Aprendendo a viver da melhor maneira. E aprendendo a não ser nem uma pessoa depressiva, com excesso de passado, nem uma pessoa ansiosa, com excesso de futuro, mas reconhecendo o tempo presente como um presente de Deus e uma oportunidade para viver da melhor maneira que pode, enquanto não há melhor ou condições melhores para viver melhor. Baseado nessa realidade é que nós estamos então hoje ministrando a palavra em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, que diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Amém? Vamos ler mais uma vez, chegou na mídia, vamos estar lendo juntos então, no 3, 1, 2, 3. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Esse texto ele fala sobre a necessidade de se estar alerta, de se estar atento. Vai colocando o vídeo aí no ponto, porque assim a gente já... A necessidade de se estar atento, a necessidade de se estar apercebido das coisas que estão à nossa volta. Infelizmente algumas pessoas só têm olhos para perceber coisas ruins, né? Isso é uma realidade também. Mas também precisamos reconhecer as coisas boas que existem à nossa volta. Mas eu gostaria de perguntar a você: você está andando de maneira apercebida? Você está andando de maneira com entendimento? Você está vivendo de maneira que você compreende o que você está fazendo? Ou você talvez está vivendo como está zero? Solta aí. O grupo está lá no fundo dela.
E aí, irmãos? Pode pausar o vídeo? Tadinha da zebra. E aí, irmãos? Você viu alguns detalhes que essa zebra praticou? Primeira coisa, ela estava andando sozinha. O grupo estava lá longe. E ela estava sozinha para cá, se aventurando em um lugar que ela não conhecia. Sabe, andando desapercebido. Existem muitas pessoas assim, sabe, se aventurando por lugares desconhecidos, desconsiderando os perigos, vivendo às vezes de maneira inconsequente. E o resultado final você pode ver. De onde surgiu, né? O vídeo ainda se prolonga, mas de onde surge o primeiro leão, né? Não é onde está o grande problema. Porque já havia uma emboscada montada para ela. Ela estava andando, parecia que estava tudo bem, mas já havia uma emboscada montada. E quando surge o primeiro leão, ela foge exatamente para onde estão os outros dois. E os outros dois surgem no meio do caminho. Porque muitas vezes é onde tem gente fugindo para lugares que, ao invés de produzir vida, produzem morte na vida dele. Mais morte, irmão. Fugindo de um problema e indo para outros dois maiores. Fugindo de um ambiente, fugindo de uma circunstância, fugindo de uma decepção, mas se embrenhando em ambientes que vão promover muito mais mortes ainda. Tem muita gente vivendo assim, vivendo a vida desapercebida. O texto que nós lemos, ele fala sobre a necessidade de estarmos atentos. Ele diz: sede sóbrios, carpe diem, aproveite o dia, aproveite o momento, mas não se deixe embriagar por ele. O sábio Salomão, entendendo esse princípio, ele disse: eu prefiro ir num velório do que ir numa festa. É claro que ele não está falando disso como se fosse uma prática que nós pudéssemos preferir. Mas quando ele está dizendo isso, ele está dizendo assim: porque no velório as pessoas têm mais consciência da vida diante da morte, enquanto muitos estão com uma oportunidade da vida, vivendo como não fossem morrer. Embriagar-se pelo momento é achar que nada de mal vai acontecer. A orientação do apóstolo Pedro é: seja sóbrio. Gente embriagada não consegue se entender com ninguém. Gente embriagada da razão não consegue dar razão a ninguém. Gente embriagada, sabe, do desejo pessoal. Outro dia eu falava sobre isso. Algumas vezes a gente não tem opção a não ser dizer não, porque talvez alguém possa vir e pedir alguma coisa que o coração dele já decidiu sim, e não tem jeito. Se você disser assim, é você que sabe o que ele vai fazer, exatamente aquilo que não é para fazer. Porque quando o nosso coração já está embriagado, a Bíblia vai dizer isso lá em Tiago, capítulo 1, verso 14. Vai dizer: olha, Deus a ninguém tenta, porque Ele não pode ser tentado pelo mal. E Ele não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém com provação, irmãos, amém? Deus não prova ninguém com tentação. Deus não prova ninguém com tentação. Deus a ninguém tenta, mas cada um é provado, cada um é tentado pelo seu próprio desejo. E o desejo, então, dá à luz o pecado. E o pecado consumado gera morte. Então não se deixe embriagar, nem pelos momentos de razão e nem pelos momentos em que você não tem razão. Viva de maneira sóbria. Interessante que uma das marcas do sóbrio é o equilíbrio. Amém? Como é que
normalmente no passado, se perguntava se alguém estava bêbado ou não, mandava fazer o quê? Ó, faz o 4 aí. Né? Faz o 4 aí. A pessoa fazia assim: você bêbado não faz 4 de jeito nenhum. Cai de 4, mas não faz 4. Então ser sóbrio está muito mais no ambiente de viver uma vida equilibrada, conferindo coisas espirituais com espirituais e naturais com naturais, sabendo que entender de que você é um ser pleno, que é feito de espírito, alma e corpo, porque senão você pode se tornar espiritual por demais e não discernir as coisas naturais que estão à sua volta, as necessidades naturais que estão à sua volta, e não discernindo isso, você acaba não desfrutando da vida que Deus lhe deu. Você acaba não vivendo o carpe diem, porque você não está sóbrio, você está embriagado. O apóstolo Pedro diz: sede sóbrios. Segundo ponto sobre a realidade do carpe diem é que nós não podemos viver com medo, mas viver com atenção. Amém? Ele diz: sede sóbrios e vigiai. Amém? Diga a pessoa que está ao seu lado: vigie. Vigie. Tem até uma musiquinha do pessoal: vigia, varão, vigia, né? Vigia, varão, vigia. Vigiar não é estar com medo. Vigiar é viver com atenção. A Bíblia vai dizer que Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de amor, de ousadia, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós percebemos a dificuldade e clamamos pelo Pai. Ser pessoas vigilantes é entender os nossos limites e as nossas fraquezas. Tem muita gente que é ávida em vigiar o outro, mas não vigia a si mesmo. Jesus, olhando para essas pessoas, disse: por que você não tira primeiro a trave que está no seu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do seu irmão? Tem gente muito ocupada com a vida dos outros e menos ocupada com a sua própria vida. E quando eu falo ocupada com a vida dos outros, irmãos, entenda-se o ambiente não de fofoca, por favor, porque eu creio que isso é algo tão nocivo que para nós é compreensível que é ruim. Mas tem gente deixando de viver a própria vida, para viver a vida do filho, do neto, da mãe, do pai, e não vive. Ela não vive. Ela não vigia. E abre precedentes, abre lacunas na relação conjugal dentro de casa, por causa de um filho, por causa de uma mãe, por causa de um pai. Nós precisamos ser vigilantes. De que maneira podemos vigiar? Eu quero dar algumas sugestões. A primeira delas é vigiar em oração. Amém? Jesus deu essa receita para nós. Lá em Mateus 26, verso de número 41, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar e orar, para que você não se meta onde não é chamado, onde você não se meta onde não é a sua alçada. E vigia e ora para que você não se meta em confusões que não dizem respeito a você. Existem muitas pessoas que, assim como eu, têm um conceito de justiça, às vezes muito, não gosta de ver injustiça acontecendo e a gente fica irritado. Mas a gente precisa vigiar, porque muitas vezes, na tentativa de defender alguém, a gente é que sai machucado. A gente é que sai machucado. Em 1 Coríntios 16, 13 vai dizer assim: vigiai firmes na fé e se porte de maneira varonil.
Vigiar também, então, não é estar à espreita, mas é se manifestar como alguém que se opõe a uma tentativa contra a sua própria vida e contra aquilo que Deus quer fazer com você. Se você tem certeza de que é de Deus, irmão, então se levanta e diga: meu Deus vai me dar isso, meu Deus vai me guardar, meu Deus vai me livrar, meu Deus, o Deus que eu sirvo. Se porte de maneira varonil, vigie, para que você não seja também um covarde, com valentia e coragem. Com valentia e coragem. Vai ter dia que é mais, como a gente diz lá em casa, tem dia que é mais difícil mesmo. Tem dia que a gente olha um para o outro e diz: ó, tem dia que é mais difícil, vamos lá. Mas eu não desisto da minha família, eu não desisto dos meus filhos. Tem dia que é mais difícil na igreja, mas eu não desisto da minha igreja. Tem dia que é mais difícil ser igreja, mas eu não desisto de ser igreja. Tem dia que é mais difícil, mas eu preciso me importar de maneira varonil. Jesus olhou para a cruz e disse: ah, eu não vou lá não. Ele disse: eu vou. Se essa é a vontade do Pai, eu vou. Porque ele sabia que o Pai tinha poder para ressuscitar. Se portar de maneira varonil é reconhecer os verdadeiros inimigos. Desfrutar a vida de verdade é saber e reconhecer os verdadeiros inimigos. O texto diz: o diabo, vosso adversário. Amém? Eu prometo que só vou fazer isso mais uma vez, mas olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim: o teu inimigo é o diabo. Amém? Não, mas olha, o teu inimigo é o diabo. Porque às vezes a gente fica dizendo que é uma pessoa, que é uma condição. Não, irmão. O nosso adversário é o diabo. É o diabo. Ele é que é o nosso adversário, é ele que luta contra a vontade de Deus na nossa vida. Em Efésios capítulo 6, verso 12, nós vamos ver esse princípio estabelecendo quando diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra príncipes dessas trevas e príncipes desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas como é que o inimigo age? Primeira coisa, o texto diz: ele brama como um leão. A palavra bramar é protestar aos gritos. Não faça isso, seu mané, seu bobo, vai deixar de enrolar. E assim, ele grita dentro de você. Vai lá e ele te incita. Não dê ouvido aos gritos do inimigo. Ouça o sussurro de Deus. Ouça a voz do Espírito. Porque Deus está falando com você. Eu poderia aumentar muito o volume desse teclado, de maneira que você não pudesse me ouvir. Mas isso não quer dizer que eu não estou falando. Talvez o barulho em volta na sua vida possa estar te dificultando de ouvir Deus, mas eu posso te afirmar: Ele está falando. Ele está falando. Então saia do ambiente do grito, do tumulto que impede ouvir a voz de Deus e fique num canto e ouça o que Deus quer falar para você. Saia da gritaria. Porque ele não só grita, mas ele está à espreita. O texto bíblico vai dizer assim: olha, como um leão que ruge, bramando, buscando a quem possa tragar. Ele está à espreita. A palavra tragar significa engolir rapidamente, fazer algo desaparecer de maneira rápida. Nosso verdadeiro inimigo é o diabo. Ele continua fazendo barulho à nossa volta. Sabe, irmãos, talvez a gente precise mudar a nossa visão. Eu tenho sido muito ministrado por isso. Você já imaginou
como Deus olha as pessoas? Você já tentou enxergar como Deus olha as pessoas? Hoje na escola de discípulos nós falamos sobre o olhar de Deus pelas pessoas. E será que nós estamos conseguindo olhar como Deus olha as pessoas? Será que você consegue enxergar aquele camarada que está tocando pagode lá na esquina, no amarelinho, com um monte de cerveja, um monte de gente bebendo? Você consegue enxergar aquele camarada sendo um ministro de louvor? Você consegue enxergar aquela pessoa que um dia caminhou fora da presença de Deus, ou está caminhando fora da presença, como também um alvo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, como alguém que Deus quer para ele também? Se eu olhar para a cidade como Deus olha, a cidade vai me olhar, vai me enxergar como Deus me vê. Porque eu vou me relacionar com a cidade como Deus se relaciona com ela. Eu vou me relacionar com as pessoas como Deus se relaciona com ela. E eu não estou falando de aprovar os seus pecados ou de aprovar a sua prática errada. Eu estou falando de se manter próximo, dizendo: eu posso ser um instrumento de salvação. Estar ao alcance. Amém? Estar ao alcance. Em Lucas capítulo 15, verso 1, Deus fala profundamente ao meu coração nesse texto. Ele diz, em Lucas capítulo 15: e muitos, publicanos e pecadores, vinham ter com Jesus. E eu fico assim: rapaz, será que alguém que não professa a minha prática de vida e fé vem conversar comigo? Satanás está querendo nos envolver até numa religiosidade, numa ocupação infrutífera, num glória a Deus que não dá glória a Deus, num glória a Deus que não glorifica. Porque a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 15: nisto é glorificado o vosso Pai, que deis muito fruto. Quer glorificar a Deus? Gere frutos, gere vidas, gere pessoas. Nisto é glorificado o vosso Pai. Por quê? Porque Ele então vai olhar e dizer assim: ah, você está sendo aquilo que eu te criei para ser. Um instrumento, uma ferramenta, ou talvez mesmo, eu prefiro crer assim: você está sendo meu filho. Satanás está sempre à espreita nisso. Mas eu gosto muito de um texto que diz que 10 vezes cairá o justo. O justo. Engraçado que o justo cai, né? 10 vezes cairá o justo, mas o Senhor de todas o levantará. Aleluia! Eu não sei qual é a sua realidade hoje. Talvez a sua fé está em queda. Deus manda dizer para você: eu vou te levantar, eu vou te erguer, eu vou levantar você. Porque talvez você caiu tentando fazer o bem, mas você se deu mal. Mas eu vou te levantar, eu vou te ajudar. Sendo assim, carpe diem, aproveitar o dia, significa também resistir às ciladas por meio da fé. Ter uma atitude de fé. Amém, irmãos? Nós não somos aqui coaches. Você não veio aqui para receber a última receita de como viver bem e prosperar. Você veio aqui para ser cheio do Espírito Santo de Deus, receber a palavra de Deus, ter uma experiência com Deus e sair daqui transformado por Deus. Não é técnica, não é ensinamento humano, não é maneira, 10 passos para, não é essa receita de bolo. É relacionamento com Deus. Aleluia.
Esse evangelho de receita de bolo, 10 passos para a prosperidade, 5 passos para uma vida feliz, 350 passos para a ser. Irmão, ninguém aguenta isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Amém? Então, eu preciso deixar ser guiado, porque eu não estou sozinho. Deus está comigo, Deus está com você. Deus estava com Michel, Deus está conosco aqui. Então aproveite esse dia para ser guiado por Deus, irmãos. Amém? Amém? Aproveite o dia para ser guiado por Deus. Porque eu não sei você, mas eu gosto muito de falar dos meus defeitos também. Tem dia que dá vontade de chutar o balde, chutar o cachorro, dá vontade de chutar tudo. Não é não? Tem dia que dá vontade de dar um pique em tudo. Né? Mas se Deus te guiar, Ele vai te levar para águas tranquilas. Amém? E lá nas águas tranquilas, Ele vai refrigerar a sua alma. Bem pronto. Aí acaba a urgência, entendeu? Viva sem urgência. Esses dias eu fui fazer um carimbo e o camarada se assustou e disse assim: esse camarada está aí há 1h30 me esperando para fazer um carimbo, com maior paciência. O outro chegou aqui agora, todo cheio de pressa. E naquela hora, Deus falou no meu coração. Deus falou, eu tive uma experiência de aprendizado. Deus dizia assim: o problema não é o que as pessoas querem fazer, é o que elas pretendem fazer ao longo do dia. Carpe diem, não marque muitas coisas para o mesmo dia. Talvez seja esse o nosso problema. A gente acha que, não, é rapidinho. Eu vou em Magé, entro no banco, pego dinheiro, sei lá, ou eu prefiro o que você foi lá pegar dinheiro do que pagar a conta, né? Pega dinheiro, amém, irmão? Ô, povo de fé, vou em Magé, pego dinheiro, rapidinho volto, e aí chego aqui, faço as compras, da hora de fazer o almoço, já chego a tempo de fazer o almoço, faço o almoço, vou, dou aquela nadorninha, talvez, não sei, e marco um monte de coisa no mesmo dia. Aí quando no caminho para Magé teve um acidente, engarrafou tudo. Para onde é que foi o seu plano? Aí você volta em casa estressado, chateado, aborrecido, porque o seu plano, não, o problema é que você marcou coisa demais, meu filho, amém? Você marcou muita coisa para um dia só. E aí você detona em cima de todo mundo, porque não dá conta. Não dá conta. E nesse mundo de WhatsApp, tudo parece imediato. Manda fotos. O camarada está no mercado e diz: serve esse aqui? Manda foto, né? Serve esse? Eu não vou fazer como fazer isso aí, né? Não sei qual é aquela história da farinha de trigo com fermento e sem fermento. Eu nunca acerta aquele bagulho. Aí você tira uma foto, né? Essa aqui, esse aqui é desse jeito, né? Mas nesse tempo de urgência, a foto não carrega. E aí? A gente tem que resistir a essas ciladas, irmãos. Amém? O que não deu para fazer hoje é porque não era para fazer hoje. Amém? Jesus falou sobre isso e eu não vou me prolongar muito, dizendo assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Ou seja, é garantido, irmão, que todo dia seu algo vai dar errado. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então não traga o mal de ontem, nem busque o mal de amanhã. Viva o que você tem para viver hoje. E se não deu para viver hoje, transfira para amanhã. Marque poucas coisas. A gente fez um curso sobre isso, né? Sobre estar treinando a nós mesmos. Se você é uma pessoa pontual com você,
Porque às vezes o maior sabotador dos nossos planos somos nós mesmos. Já viu aquele camarada que diz assim: eu estou saindo, mas ele ainda nem tomou banho? Não é Deus falando, não. Isso acontece mesmo, eu sei. Nem saiu, mas ele já disse que está saindo. Não mudou nem a roupa, nem nada ainda. E quem está lá esperando tem expectativa de que ele já está saindo. Aí o que você está gerando? Ansiedade de quem está te esperando. Quando chegar lá, a pessoa está empurrada contigo. É claro, quem gerou essa ansiedade foi você, meu irmão. Amém? Diga a pessoa que está falando, a culpa é sua. A culpa é sua. Então, cuidado com essas ciladas, irmãos. A cilada sempre aparece como um caminho, sendo bom. A Bíblia fala isso. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final é caminho de morte. Cuidado com as ciladas. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10:13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possa suportar. Deus não é aquele que permite vir a tentação sem que Ele te dê um escape. Eu lembro sempre da minha discipuladora Cleide. E eu falava com ela: como é que a gente faz para não pecar? Ela disse: é fácil, dura 3 segundos. 3 segundos diz não e sai daí. É o tempo de dizer não e sair daí. Foi o que aconteceu com José e foi o que aconteceu com muitos homens da Bíblia, que na hora da tentação souberam dizer não, mas não ficaram parados para esperar. Amém? Saíram do lugar da tentação. Irmão, sai do lugar da tentação. Como, pastor? Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproveite a vida, não para fugir do diabo, mas para que ele fuja de você. De que maneira? Você se sujeita a Deus, e aí então o diabo foge de você. Por quê? Porque você ficou forte? Não, porque você está com Deus. A sua companhia é que o impede. Você entra num quarto escuro e acende um fósforo, nem todas as trevas daquele quarto conseguem superar a luz de um fósforo. Seja um fósforo e deixe que a palavra de Deus seja a verdadeira luz. Deixe Deus acender a luz em você. Para terminar, pastor, se você está vivendo um momento de tentação, se você reconhece que Satanás está armando ciladas contra você, e talvez até você já tenha sentido e ouvido o som e o barulho dele sobre você. Estou marchando hoje, né? Então, poder, todo mundo poder lá hoje. Divisa de fogo. Se você já entende de que você precisa se posicionar, essa palavra muito me ajudou nesse final aqui, dizer assim: aproveite o dia, você não é uma exceção. Os mesmos sofrimentos estão acontecendo na vida de muitas pessoas e elas não estão desistindo. Tem muita gente passando pelo que você está passando, ou talvez até pior, e não estão desistindo. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem na vida dos vossos irmãos. Talvez alguém que está aí do seu lado está vivendo a mesma luta que você, mas assim como você, ela não está desistindo, ela está aqui. Jesus não desistiu de nós. Ele não desistiu de nenhum de nós. Ele não desistiu nem mesmo do traidor. Quando Jesus ressuscita e ele aparece para as mulheres, ele diz: dizia aos discípulos e a Pedro
que eu vou para a Galiléia, assim como havia dito. Interessante que ele trata Pedro de maneira especial. Ele diz: dizer aos discípulos, e a Pedro? Ele está dizendo assim: olha, diga aos meus discípulos, mas até aquele traidor, diga que eu estou esperando ele na Galiléia. E a Pedro, aquele que me traiu, aquele que me negou, diga que eu estou esperando na Galiléia. Aproveite o dia, porque Deus está esperando para ter um encontro com você. Deus está te esperando, Deus está me esperando, para que a gente possa ouvi-lo e simplesmente viver da melhor maneira que Ele nos tem dado a viver. Então a conclusão de hoje que eu quero compartilhar com você é: aproveite a sua vida. E pode parecer um jargão, eu que tenho limitações quanto a jargões às vezes, esse eu tive que escrever, não teve jeito, né? Aproveite a vida, porque os seus adversários não podem impedir os planos de Deus para você. Então viva hoje, fazendo a vontade de Deus, entendendo que até mesmo as provações que vêm servem para te tornar mais fortes e não um desistente, para transformar você em um verdadeiro discípulo, onde o apóstolo Paulo vai dizer: eu me alegro em viver, em passar os sofrimentos de Jesus, de completar os seus sofrimentos, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre essa condição de nem sempre tudo está maravilhoso, mas sempre tudo está no controle de Deus. Pastor, com que afirmação o senhor faz isso? Com que base? A base da minha alma, âncora do meu espírito, princípio da minha fé, caminho do qual eu costumo caminhar todos os dias. Romanos 8,32, que diz: aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará também, juntamente com ele, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está assentado à destra de Deus e intercede por nós. Aproveite a vida. Há um Deus no trono, um Salvador intercedendo por você e um Espírito te levantando. Um Espírito que te move na direção de Deus. Então desfrute a sua vida debaixo dessa direção. Desfrute entendendo de que os resultados e as ações contra a sua vida de maneira nenhuma serão bem-sucedidos. Amém, queridos? Não serão bem-sucedidos. Eu tenho me preocupado um pouco, eu vou terminar aqui com essa palavra, com a maneira com que nós temos crido no Evangelho de Jesus. Eu tenho ensinado e falo isso sempre, irmãos, a Bíblia diz que aquele que não nos negou o seu próprio filho não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Mas existem muitos cristãos acreditando em coisas que não existem, em inimigos, em barulhos do inimigo, em sons que não procedem de Deus. Eu quero vos lembrar, irmãos, que a própria Bíblia diz que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Anjo de luz. No encontro de homens na sexta-feira, pastor Jerry comentava sobre isso, sobre a história de 2 profetas, onde Deus chama esse profeta novo e diz assim: olha, você vai por esse caminho, não pare em lugar nenhum, não coma em lugar nenhum, você faça o que eu estou falando. No caminho, o profeta novo encontra um profeta velho que já tinha perdido a graça e a unção do Espírito.
mas que estava curioso e ciumento, aquele profeta velho diz assim: olha, vai na minha casa comer. E o profeta jovem diz: não, Deus me disse que eu não poderia entrar em lugar nenhum, que eu deveria andar direto. E o profeta velho, do qual não havia mais o Espírito de Deus, disse: não, mas Deus também me disse que era para você ir lá. Repete comigo: Deus não se contradiz. Mas aquele profeta jovem olhou para o profeta velho e achou que, bom, como ele é mais experiente, como ele ora mais, como ele é mais crente que eu vou lá. E foi lá e assentou-se na mesa e comeu e fez exatamente o que não era para fazer. A Bíblia diz que quando aquele profeta jovem se levanta e se põe de novo no caminho, um leão vem e o despedaça. Tem gente acreditando na espiritualidade de outros, quando Deus já tem estabelecido uma fonte única de autoridade e espiritualidade nessa igreja. Quando eu digo fonte única, por favor, não estou falando do pastor, eu estou falando da própria igreja, do presbitério, das autoridades constituídas por Deus nesse lugar. É um tal de hora aqui, hora ali, eu fico ouvindo assim. Cuidado, vigia. O inimigo, vosso adversário, anda ao derredor. Irmãos, ainda que muitos não possam gostar muito dessa fala, mas eu vou continuar com ela. Irmão, macumba não prega em crente, pelo amor de Deus, para com isso. Está amarrado em nome de Jesus, expulso, repreendido. Macumba não pega em crente, crente é que pega macumba. Quando você acredita, você vive aquilo. Mas tem gente enxergando aí obras que fizeram nada, rapaz. Me mostra na Bíblia um único texto que demonstre que isso é possível. E eu venho aqui e me arrependo de tudo que eu falei. Um único texto. Não precisa nem ter um contexto, só um único texto. Até o pobre Balaão, que queria amaldiçoar o povo de Deus, não conseguiu. E olha que ele era o maior feiticeiro da época. Amém? Então, irmão, viva a sua vida e pare de acreditar em mentira do diabo. Viva a sua vida. E na verdade aquilo que você crê é fruto do seu medo interior, da sua ausência de Deus, e talvez até da sua própria quebra de princípios. Amém, irmãos? Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Sua quebra de princípios. Quem é o pai da mentira? Se você vende para ter algum benefício, o resultado final é que você vai ter aquilo que você mente. Porque a Bíblia diz que assim como eles adoram um Deus que é um ídolo, eles se tornam como um ídolo. Você está entendendo, irmão? Amém? Amém. Se você pratica aquilo que você sabe que é errado, você está abrindo uma porta. Você está como aquela zebra, caminhando na direção dos leões. E no final, o seu corpo vai manifestar aquilo que a sua mente maligna promoveu. Você está entendendo? Está claro? Que bom. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós não podemos usar a carne para isso. A gente canta que se Deus quiser Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus. Então viva dessa maneira. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Peço perdão pelo horário, vou